Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Queridos irmãos e irmãs, celebramos o terceiro domingo da Quaresma. Toda a liturgia deste domingo é um convite a rever a nossa existência diante do Senhor. A leitura dos 10 mandamentos e o episódio da purificação do templo são para nós um apelo à conversão e à oração, típico do espírito do tempo da Quaresma. No episódio da purificação do templo, acontece um fato inusitado da vida de Jesus, algo que nós poderíamos chamar de estranho. E o que é? Jesus expulsa os vendedores do templo a chicotadas, escorraça-os daquele lugar. Vou tentar contextualizar melhor o episódio. Certamente, em todas as cidades, existe uma feira. Uma feira é sempre um espetáculo. Gente indo e vindo, saudações em voz alta, mercadorias que passam das bancas para as bolsas e para as mãos de homens e mulheres, sempre com rostos contentes. Mas no Evangelho de hoje, falamos de uma feira que não foi nada agradável a Jesus. Antes, despertou a sua ira, sua santíssima ira, manifestada com um chicote de cordas que cortavam o ar, afastando vendedores e cambistas do templo. Talvez Jesus não tenha batido em ninguém, mas certamente assustou a muitos. O que aconteceu? Em Jerusalém existia o grande templo para a celebração da Páscoa judaica, que acontecia no início de abril, portanto, uma época linda. A celebração da Páscoa recordava a passagem do povo judeu da escravidão vivida no Egito para a liberdade da terra prometida, da Palestina e, portanto, de Jerusalém. Esta festa era a maior e celebrada uma vez por ano no grande templo de Jerusalém. A última Páscoa que Jesus passou em Jerusalém já tinha perdido muito da sua religiosidade e tornou-se uma boa oportunidade de mercado. Em Jerusalém, perto do templo, estabeleceram-se mercadores que vendiam os cordeiros para o sacrifício. E Jesus irritou-se, não porque tivesse perdido o controle de si mesmo, mas porque tantas e tão diversas pessoas ofenderam a santidade daquele lugar de oração. Com suas ações profanas, pensavam em tudo, menos em Deus. Isso foi algo inédito na vida do Senhor e foi algo aparentemente estranho, algo que poderia nos fazer pensar: este não é o mesmo Jesus que prega o amor e o perdão? Mas sequer deu tempo para os vendilhões se explicarem? Por quê? Na verdade, para este fato misterioso da vida de Jesus, o próprio evangelista propõe uma explicação. Jesus estava anunciando sua Páscoa, a verdadeira Páscoa. Mas como assim? Quando interrogado pelos judeus, que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Ou seja, Jesus fez uma profecia, pois estava falando do templo do seu corpo, que de fato os judeus entregaram à morte, mas no 3º dia ressuscitou. Portanto, tendo restaurado a boa ordem do templo, Jesus começa a falar de outro templo, o templo do seu corpo, porque ele é o verdadeiro lugar onde Deus se encontra e nos encontra. Comunicando-nos com Ele, encontramos-nos com Deus e Deus toma-nos pela mão, converte-nos e guia-nos para compreender que o lugar da oração é Ele, presente na Eucaristia celebrada, no Evangelho proclamado, na Assembleia reunida, nos irmãos com quem convivemos. Nosso corpo, pela graça santificante, também é um templo de Deus, como ensina São Paulo. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebestes de Deus e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Fostes comprados por um grande preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. Aprendamos, pois, a honrar o templo do nosso corpo como templo de Deus, morada da presença da Santíssima Trindade, a imitação de Cristo, verdadeiro templo da divindade, que nele habita como pessoa do Filho de Deus. Também nós, de corpo e alma, devemos ser respeitados
e orientados para a santidade, porque somos marcados pelo Pai e pelo Filho e pelo Espírito Santo. Há também uma outra explicação proposta pelo evangelista, e é a resposta do zelo pela casa do Senhor, zelo que justifica a ira de Jesus. O zelo pela tua casa quer dizer o zelo pelo templo de Deus, pelo seu corpo místico, que é a igreja. De fato, a igreja é templo material e templo espiritual. A igreja é templo material, casa de Deus, casa de adoração. Diante desta afirmação, cabe nos perguntar: como nos comportamos na casa de Deus? Onde nós passamos o tempo mais precioso da nossa vida, da nossa semana? Com certeza, não na cozinha diante de um prato farto de comida, nem no prazer que se possa sentir em cima de uma cama, nem no trabalho, nem na rua, mas é na casa do Senhor onde nós viemos para adorá-lo em espírito e verdade, na igreja. Devemos aprender a respeitar esse lugar sagrado onde nos encontramos para o culto do santo sacrifício da missa. É aqui, na casa de Deus, que viemos para cantar louvores a Ele, para nos levantarmos em oração, para nos encontrar como irmãos. Este lugar é sagrado e guarda a presença do Senhor. A igreja é também um templo espiritual, templo da presença de Cristo, que permanecerá nele até o final dos tempos. Assim como Jesus ressuscitado já não morre, a igreja, participando da vida do Senhor ressuscitado, durará enquanto houver homens e mulheres no mundo para levar a salvação, e depois gozará eternamente do céu. Diante da crise pela qual passa a igreja nos dias de hoje, devemos ter a convicção que no meio de nós está Jesus, homem e Deus forte, Senhor e nosso amigo. Confiemos nele, vejamos como ele é corajoso. Ele não tem medo de desafiar uma grande multidão dos que querem acabar com a religiosidade e a fé da igreja. Sua força é a sua verdade e seu amor. Aprendamos a honrar e a amar a igreja, templo indestrutível do Senhor. Caso contrário, poderemos ser objetos de sua ira, que se instalará sobre nós. Nesse tempo de Quaresma, somos chamados a purificar o nosso relacionamento com Deus. Durante este período, a oração é mais abundante nas nossas paróquias e a oração pela confissão sacramental é mais sincera. Os textos deste domingo podem ser entendidos como guia de oração. Como guia de oração, ajuda-nos o sinal de Jesus proposto no Evangelho da purificação do templo. A oração não precisa ser cumprida como uma formalidade, uma obrigação. Jesus nos ensina que a oração é, antes de tudo, a nossa relação com Deus e com sua casa, a casa de oração. Jesus ensina-nos que rezar significa aprender a confiar totalmente em Deus, a fazer a sua vontade, a agradecer o amor e a salvação que nos foram oferecidos e, com tudo isso, enriquecer os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as palavras da nossa oração. Uma última consideração sobre os versículos 23, 24 e 25 deste capítulo 2 do Evangelho de São João, finalzinho do Evangelho de hoje. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que se realizava, muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Meus irmãos, desconfiemos, ou pelo menos examinemos a nossa fé em Jesus. Se ela for fraca, poderemos enganar muita gente, enganar-nos a nós mesmos, mas não poderemos enganar a Jesus, que nos conhece por dentro. Sejamos firmes nos propósitos desta Quaresma e busquemos uma sincera conversão quaresmal. Deus abençoe você.